sua opinião, as 5 palavras mais importantes. Você fez um grande trabalho. Quando fala assim que o sujeito estava colocando, né, no túmulo flores, quando um sujeito, aliás, estava colocando o arroz, né, o japonês estava colocando o arroz no prato, no túmulo do ente querido dele, né? Quando o outro chega e fala para ele, você acredita que ele vai comer essa comida? E ele fala, acredito, quando ele enxergar as suas flores. Então, quer dizer, né, da mesma forma que ele acreditava, que ele estava colocando as flores que ele ente querido, o japonês põe comida, né, que é a tradição dele, ele tinha o respeito, então, quer dizer, ele mostrou o respeito, a gente deve ter, né, que cada um tem uma opinião. Aí hoje ele fala sobre a comunicação. As diferenças influenciam muito na nossa comunicação, ou na falta dela. As pessoas têm percepção diferente, muitas vezes elas não entendem o que queremos dizer. A comunicação é uma arte, é preciso saber falar e saber ouvir. Aí eu venho tópico é saber falar. Em relação à comunicação, a saber falar, Dom Manuel usa o termo conectar. Ele aponta alguns aspectos importantes. O coração precede a razão. As pessoas agem depois de se emocionar. Conectar-se com as pessoas, relacionar-se individualmente. Coloque um 10 na cabeça de cada pessoa, valorizar e ajudar os outros a atingir os seus potenciais. Temos de usar palavras de incentivo, palavras de encorajamento, palavras doces. A forma como se fala faz muita diferença. A comunicação apresenta alguns perigos. O cuidado com a língua. A ilustração do CD mostra como muitas vezes não pensamos ao falar. E no caso aqui ele fala a história das 3 primeiras, né? Que conta que um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se quiseste passar essa informação pelas 3 primeiras. 3 primeiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 primeiras. Se não as conhece, preste atenção. A primeira é a palavra da verdade. Tem certeza que isso que queres dizer não é verdade? Bem foi o que ouvi outros contarem, então não sei exatamente se é verdade. A segunda primeira é da bondade. Com certeza deve ser passada a informação pela primeira da bondade. Ou não. Envergonhado, o homem respondeu. Devo confessar que não. A terceira primeira é a necessidade. Pensaste bem se é necessário que vieste falar a respeito do meu amigo? Necessário, na verdade, não. Então disse-lhe ao sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, então disse-lhe o sábio, se o que queres contar não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que guardes apenas para ti. A Bíblia diz, refreia a língua do mal, os lábios de falar dolosamente, em Salmo 34:13. Aí vem o segundo tópico, cuidado com as informações. O velho ditado, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Temos de tomar cuidado com o que passamos para frente. Se as informações não forem corretas, podem acarretar problemas sérios. E é verdade, né, que o senhor fala, não sabe se é verdade? Ah, eu ouvi falar, eu ouvi contar, né? Porque quando você começa as coisas de chegar lá no final da fila, uma historinha desse tamanho já virou, né, um texto imenso, né? Aí agora eu falei primeiramente de falar, e ele fala de saber ouvir. Trate cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo. Nenhum homem escutaria se não soubesse que ele é o próximo a falar. Temos a necessidade de falar, mas a capacidade de escutar é básica para o cultivo de relacionamento saudável. Lyndon Johnson, senador dos Estados Unidos, mantinha uma placa em seu escritório. Você não está aprendendo nada enquanto estiver falando. Escutar demonstra respeito, cultiva relacionamento, aumenta o conhecimento, gera os ideais, estimula a lealdade. Para desenvolver habilidades de um bom ouvinte, primeiramente é preciso querer ouvir. Além disso, é importante olhar para a pessoa, não interromper e suspender o julgamento. Ouvir deve ser sempre uma prioridade. Você pode fazer mais amigos em 2 semanas
que fazer mais amigos em duas do que em 2 anos tentando fazer com que os outros se interessem. É verdade, né? Porque a gente, assim, ainda mais no mundo de hoje, a gente é tão preocupado em falar, né? Às vezes a pessoa quer te contar, está passando um problema, né? Ou quer te contar uma coisa boa mesmo, né? As pessoas ficam assim para falar, você já dá resposta na pessoa, né? A gente está sempre preocupado em falar mais sobre menos, né? Igual a dinâmica que eu fiz lá na Sheila, né? Foi exatamente sobre isso, né? Quando eu dei o balão e o palito, né? Eu falei, proteger o balão, o que o povo fez? Saiu estourando o balão, né? Então, como que a gente está ouvindo, né? Que a gente possa trazer, né? Essa lição de hoje, saber falar e saber ouvir para a vida da gente. Amém? Amém. Falar que está com a nossa pregadora.